Estamos de volta aqui com o Top Saúde na TV Centro-Sul da Fundação Dom Freire Schaffler, que nos faz companhia do Dr. Kennedy Costa, no quadro Corpo e Mente em Harmonia. Estávamos com saudade do senhor aqui no estúdio, né? Porque até então estava o tempo todo conosco remotamente. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia, Juliane, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente. Foram 2 programas que eu estive ausente, né? Mas tivemos aí algumas entrevistas. E o tempo passa muito rápido. São 2 programas sem estar aqui, mas são 4 semanas sem andar aqui na TV. Explica um pouquinho, antes da gente começar a temática de hoje, o que você estava fazendo lá em Caxias do Sul, não é isso? Exatamente. Caxias do Sul, a capital da Serra Gaúcha. Nós estamos fazendo... Estamos fazendo ainda o curso de psicoterapia analógica. É uma disciplina que foi criada na Itália, há mais ou menos 50 anos atrás, e chegou no Brasil recentemente. Poucas pessoas aqui já fizeram esse curso, então nós estávamos fazendo a primeira parte do curso. O curso vai finalizar só lá para o mês de março. Março de 2022. Março de 2022. É um curso que acessa o subconsciente, ou mais especificamente, mais fácil de entender, o inconsciente. Nós estudamos como é que o subconsciente, o inconsciente, ele comanda a nossa vida. Então é possível programá-lo para que tenhamos uma vida melhor. É bem mais profundo, né? Conhece a personalidade das pessoas, a sua personalidade, como lidar com isso, como tirar do subconsciente aquelas emoções negativas que estão prejudicando sua vida, porque o inconsciente ele se alimenta de emoções, positivas ou negativas, ele se alimenta de emoções. É importante nós substituirmos essas emoções negativas por emoções positivas ou mais saudáveis. Que legal, que legal. A gente vai conversar ainda sobre essa temática. Com certeza teremos também um dia sobre isso aí. Aliás, terão que ser vários dias, é muito profundo. Que bom. Tenho certeza que todo mundo vai querer saber, porque eu estou curiosa. Confesso que estou. Agora vamos falar sobre... Vamos começar falando sobre o veganismo. O que é veganismo? Pronto, para só deixar aqui mais claro, nós vamos começar falando sobre o veganismo. O tema é veganismo e vegetarianismo, ou vice-versa. E também iremos falar sobre nutrição e fisiologia, como é que o corpo humano responde a esse tipo de alimentação. Então, muito bem. Veganismo é uma forma de viver, é um estilo filosófico de vida, onde as pessoas respeitam os animais e os seus sentimentos. É uma questão ética também. Todos os seres ou criaturas sencientes, ou seja, as criaturas que sentem dor, medo, alegria, elas devem ser respeitadas. Então, o veganismo pode-se dizer que é esse estilo de vida que preserva, que protege, que cuida dos animais. E, automaticamente, as pessoas que seguem o veganismo não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal ou nenhum produto que, para ser produzido, algum animal passou por sofrimento. Nós iremos detalhar isso mais com o passar do tempo, né? O termo veganismo surgiu em 1944. Existe ainda a Sociedade Vegetariana de Lancaster, na Inglaterra. Um grupo se separou nessa data e criou a Sociedade Vegana. E, a partir daí, esse termo vem sendo usado com mais frequência. Atualmente tem se ouvido falar mais. Eu conheço desde criança o Ricardo, que é vegano, acho que você conhece ele, né? Então, essa filosofia eu acompanhei de pequena. Mas até então, acredito que muitas pessoas não entendem como filosofia de vida, mas um estilo de alimentação. Mas não tem como anular um do outro, não é isso? Os motivos que levam uma pessoa a ser vegana são vários, né? Na maioria das vezes é o amor pelos animais, mas há também quem opte pelo veganismo porque é mais saudável. É a forma até mais efetiva de proteger o planeta, porque degrada menos ou não degrada o meio ambiente. Não se exige grandes extensões de terras para produzir alimento, como é o caso da produção de carne e assim por diante. Sem levar em conta que os animais deixarão de sofrer, porque não serão abatidos, não serão criados em condições desumanas, podemos dizer, porque um animal, para produzir leite, ovos e carne, muitos deles passam a vida em sofrimento para que esse alimento chegue à mesa do consumidor. E para fazer a substituição da proteína animal, como é que faz para a proteína vegetal? Existe como substituir? Não vai fazer falta? Como é que é? É muito interessante essa sua pergunta.
Eu não vou responder ela 100% agora, porque na parte de nutrição nós iremos dar mais detalhes sobre isso. Mas há alimentos de origem vegetal com a proteína de qualidade muito superior à proteína da carne, com certeza. E só uma dica aqui para quem gosta de comer carne: o ovo é muito mais saudável, é muito mais completo, muito mais barato e por aí vai. Eu vi um estudo de um nutrólogo falando que depois do leite materno, o alimento mais completo do mundo é o ovo. Com certeza. O leite materno, o ser humano cresceu, deixou de usar, então já deixou de ser o principal para ele. Aí já entra o ovo, o alimento mais completo. Mas lembrando, veremos isso, que é possível termos todos os nutrientes nos vegetais. Quando nós falarmos sobre fisiologia, vamos mostrar tudo isso com mais alguns detalhes. E lembrando que vegetariano é diferente de vegano. Fala um pouquinho sobre o vegetarianismo, já que tem essa distinção. Às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa ou não conseguem diferir um do outro. Todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano. O vegano, ele não utiliza nada, absolutamente nada de origem animal. Vamos aqui dar um exemplo. O mel de abelhas é o néctar que as abelhas coletam e elas, através de suas enzimas, elas transformam o néctar em mel. Então, é um produto de origem animal. Não é carne, mas é de origem animal. A abelha é um animal que pertence à classe dos insetos. O pólen coletado pela abelha, ele não vai ter nada de animal, mas a abelha estava sendo explorada, então eles entendem dessa maneira e também não usam o pólen. Já as abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão, uma média de 83 espécies aqui no Brasil, elas coletam o pólen das plantas, das flores, misturam ele com mel e guardam ele mais azedinho. Então, esse sim já tem uma mistura de animal com vegetal. O vegano também não consome. Ele não consome nem o da abelha Apis mellifera, que não tem mistura com mel. Se um animal passou por sofrimento para um determinado tipo de alimento ou produto, o vegano não usa. Exemplo, um cinto de couro, um sapato de couro, porque ali envolve a morte de um animal. Shampoos, cremes, roupas, tudo que envolver a morte ou sofrimento de um animal, o vegano não utiliza. Não é só a parte de alimentação. É por isso que é uma filosofia, é um estilo de vida, tem muita ética envolvida, e eu posso dizer aqui com toda a propriedade que é a forma mais efetiva de salvar o planeta. E, no caso, não usa esses produtos, também produtos de higiene, tudo à base de... O que foi produzido a partir da morte de um animal, eles não usam. Existem opções no mundo? Desculpa te interromper. Com certeza, para tudo. Mas é mais restrito também, né? Não, a questão é porque tudo que é produzido em grande escala é mais fácil de ser vendido e etc. E é aquela coisa, está mais divulgado pelo mundo, mas quem quiser seguir... Eu mesmo não sou vegano, eu sou vegetariano, mas eu acho muito interessante. O caminho é esse, né? De repente eu chego lá. Mas há tanto investimento em tudo, a alimentação é possível ser vegano. Produtos para o cabelo, para a pele, já existem muitos no mercado. Isso. Inclusive perfumes e assim por diante. Maquiagem, existem muitos cosméticos veganos, né? Que, sem nada de produção animal. Ainda respondendo sua pergunta sobre o vegetarianismo vai se subdividir em algumas partes. Por exemplo, tem o lacto-vegetariano, que é o vegetariano que utiliza os produtos derivados do leite, como queijo e assim por diante. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que é o que consome ovo e leite com derivados, e o ovo-vegetariano, que é o vegetariano que utiliza ovos. Então, existe essa classificação. Com relação aos veganos, existe o crudo vegano. É o vegano que, além de não consumir nada de origem animal, todos os alimentos que ele consome é cru, porque conserva todas as propriedades nutricionais e enzimas dos alimentos. É um estilo mais interessante ainda e muito mais saudável. Pode ser um pouco difícil ou desafiador, melhor colocando, se tornar um vegano ou um vegetariano, mas o benefício para a saúde física, corporal, emocional, espiritual, financeira,
Tudo isso aí vai ser vantagem se alimentando de forma mais adequada e em conexão com a natureza. Agora eu fiquei curiosa, como é que é? Essa alimentação é a base de quê? A base de legumes e verduras, mas e aí? O arroz tem que ser cozido, já não consome o arroz? Não, veja bem. Como é que é isso? Tem o vegano, é o crudo e vegano. É o vegano que só consome alimentos crus, mas pode ser cozido também. Ele é vegano. Então, tem o crudo e vegano. Tem o frugívoro, que são pessoas que consomem só frutas. Então, o conceito de fruta ele é um pouquinho diferente. Fruta é tudo aquilo que envolve a semente. No caso do pé de caju, a fruta é a castanha, né? O abacate é uma fruta, a laranja, o tomate é uma hortaliça fruta. O fruto do pé de arroz é o grão do arroz. Ele não é a fruta, mas é um fruto. Então, não deixa de estar incluído nisso aí. Mas frugívoros são pessoas que se alimentam só de frutas. Interessante. Eu acho que também é um pouquinho mais limitado em relação à extensão da alimentação, né? Mas se a gente levar em conta que não é só fruta, e sim frutos, então fica mais variada a alimentação de uma pessoa frugívora. É incrível, né? A variedade. Por exemplo, como é que ele vai consumir feijão, arroz? É só colocar para brotar, que vai aparecer nutrientes diferentes, então ele está consumindo grãos crus brotados, que são os microverdes. Não, essa parte aí é muito interessante. Bem extensa, né, Quem também. quiser ter uma saúde, uma boa conexão com a natureza, há muita coisa disponível hoje no mundo, não é só no Brasil, não. Conhecimento que não é tão disseminado, né? Muitas pessoas não conhecem. Confesso que eu não sabia. Eu sabia, assim, por alto, de coisa ou outra, mas é bem limitado o que a gente sabe. Muitos não conhecem, mas a grande parte da população é mais falta de interesse mesmo. Porque, de repente, cada um tem seus hábitos, né, e não quer abandonar. Mas, para quem quer saúde, quem quer ter uma qualidade de vida, veganismo e vegetarianismo, com certeza, são as melhores opções. Doutor Kennedy, qual a diferença do organismo de um animal que consome carne e um animal que não consome carne? Tem diferença? Como é que é? Tem diferença sim, e você fez uma pergunta muito interessante, que muitas pessoas questionam. Mas nós temos que consumir carne, porque a carne tem proteína, tem vitamina do complexo B e assim por diante. Mas já é comprovado cientificamente que todos esses nutrientes se encontram nos vegetais. Vamos falar isso já na segunda parte, que vai ser sobre a nutrição, mas voltando especificamente para a fisiologia, essa questão de anatomia, o organismo humano ele é mais semelhante ao organismo dos primatas, que são frugívoros. O tamanho do fígado, o comprimento do intestino, tudo isso está mais parecido com os primatas que consomem só frutas. É óbvio que nós temos um leque, uma variedade grande de alimentos para fornecer os nutrientes, mas se nos vegetais tem tudo isso, então é bom nós aproveitarmos para utilizar os vegetais. Então, a pergunta de comparação entre o animal carnívoro e o animal vegetariano. Então, vamos lá, para algumas diferenças. O animal carnívoro, ele tem as presas afiadas. Exemplo, gato, cachorro, o leão. E há quem diga, mas o ser humano tem os dentes caninos. Com certeza. O ser humano tem os dentes caninos, só que não são desenvolvidos. Inclusive, os equinos, por exemplo, o cavalo, também tem caninos. Então, esses animais que têm a dentição unida, como o ser humano, equinos e vários outros mamíferos, eles têm a dentição apropriada para mastigar e triturar os alimentos. Já o animal carnívoro, ele despedaça e engole a carne. A questão do suco digestivo. O animal carnívoro tem um suco digestivo, isso é uma regra geral, 20 vezes mais potente que o suco digestivo de um ser humano, por exemplo. O intestino delgado de um animal carnívoro, foi estabelecido uma regra, você mede o tronco de um animal, do pescoço até a cauda. Digamos que ele tenha 50 centímetros. Então, você multiplica por 3. Então, o intestino dele vai ter 1,5 metro. É curto, porque a carne é eliminada rápido. Já o ser humano, por exemplo, um ser humano que tem o tronco de 50 centímetros, você multiplica por 12, vai dar 6 metros.
Então, é um trajeto muito longo, a carne passa muito tempo para ser eliminada, e enquanto isso ela vai intoxicando o corpo. Em outra ocasião, nós iremos falar aqui, vai ter um dia falando só sobre o fígado, sobre os alimentos que detonam o fígado, porque muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, se ligam muito no álcool, mas tem os alimentos que prejudicam grandemente o fígado. E o fígado tem milhares de funções no corpo, e todas elas são prejudicadas através da alimentação. Mas ainda voltando aqui nesse assunto, a dentição, o tamanho do intestino delgado, dentição, tamanho do intestino delgado. A demora que é para passar. Porque demora para fazer isso aí, né? E o suco digestivo, que é 20 vezes mais potente. Ou seja, o alimento cárneo é eliminado rapidamente do organismo. E no ser humano esse processo é mais demorado, leva muito mais horas. Quanto mais tempo a carne permanece no intestino, mais toxinas o nosso corpo vai absorvendo. E vai afetando o fígado, né? Ele que absorve essas toxinas. Afeta todo o corpo. Eu falei do fígado porque é muito prejudicado com o consumo da carne por conta das toxinas. Porque ele é quem neutraliza as toxinas, ou pelo menos quem tenta neutralizar as toxinas que vêm no alimento cárneo. Então ele sofre muito com esse tipo de alimentação também. E agora falando da nutrição. As pessoas que optam pelo veganismo ou vegetarianismo, eles estão bem nutridos e não vão ter carência de nada, é isso? Com certeza. Agora é necessário uma alimentação bem balanceada para que forneça todos os nutrientes que o corpo precisa. Então, fisiologicamente falamos, já citamos os exemplos, começando pelo dente. Por que eu citei aqui o exemplo do cavalo? Porque algumas pessoas querem justificar o fato de comer carne porque tem canino, o cavalo também tem. E os dentes deles são unidos, que é para machucar, triturar o alimento. É só questão mais para argumentação científica, para ajudar as pessoas que são vegetarianas ou veganas, que ainda não tenham essa informação, para ajudar na argumentação. Agora vamos falar aqui de nutrição. Muita gente fala, outros profissionais da área da saúde, há quem defenda e há quem condene o vegetarianismo ou o veganismo. Mas eu considero que muita coisa já foi comprovado e esclarecido no passado, e permanecer com essas ideias hoje é um atraso. Vamos lá falar aqui da vitamina B12, a cobalamina. A vitamina B12 é um complexo. Alguns vegetais têm vitamina B12. Entre eles, podemos citar aqui o confrei. A levedura de cerveja também tem vitamina B12, é um dos alimentos mais ricos em vitamina B12. Mas muita gente fala que a vitamina B12 só se encontra na carne. Não, está errado. Os alimentos de origem vegetal, como ovo e carne, realmente são ricos em complexo B. Outro detalhe que é importante ressaltar aqui é que a vitamina B12 ela é um complexo. Quando na sua alimentação tem as outras vitaminas do complexo B, o organismo sintetiza a vitamina B12. Isso acontece não só com o ser humano, mas com outros primatas e outros mamíferos que não consomem nada de origem animal. Então, existem vários animais que não consomem nada com carne na sua dieta, são diferentes do ser humano, que tem uma variedade maior. Nós comemos arroz, feijão, lentilhas, vários tipos de hortaliças e frutas, mas vamos dar aqui o exemplo dos herbívoros mamíferos, entre eles o bode, a ovelha, o gado, de um modo geral. Eles só comem ervas, geralmente o capim, e o organismo dele consegue sintetizar a vitamina B12. Da mesma forma é o organismo do ser humano. E não adianta, tudo bem, quem não quiser concordar, sinta-se à vontade, mas fatos não se contestam. Vamos dar aqui o exemplo, existem várias comunidades no Brasil e no mundo de pessoas que não consomem nada de origem animal e têm vitamina B12 no corpo, porque o corpo sintetizou. Isso é um fato que não se questiona, né? Não se questiona. Então, às vezes as pessoas são contra porque querem ser contra, ou porque não querem abrir mão de um estilo de vida. Sim. Mas contra os fatos, não, contra resultados, não se discute isso aí. Então, aí, para quem acha que nos vegetais,
Para quem acha que o ser humano tem que comer carne, então é só fazer essa pesquisa. Muitas pessoas que se alimentam bem, mesmo sendo veganos, não usando nada de origem animal, que eu já tive um período que eu também não usei nada de origem animal. Hoje eu sou vegetariano, mas hoje eu já fui mais rigoroso. E nunca faltou complexo B no meu corpo. E muitas comunidades aí pelo Brasil afora, inclusive a questão de saúde. Tem os Unzas, uma tribo ali perto da Rússia, onde pessoas com 120 anos de idade, 110 anos de idade, carregam as bagagens dos turistas para subirem as montanhas. Chega lá em cima sem estar cansado. São vegetarianos, não comem nada de alimento carne. E muitas outras comunidades aí pelo mundo afora. Então, nós falamos aqui do complexo B, por exemplo. Vamos falar aqui da carne. A carne é uma proteína completa. Proteína completa é aquela que contém aminoácidos essenciais, os 8 aminoácidos essenciais. Então, digamos que um vegetal não tenha todos os aminoácidos essenciais, mas você come arroz integral, você come lentilha ou arroz integral com feijão, por exemplo. Quando você une os aminoácidos essenciais do arroz com os aminoácidos essenciais do feijão, você estará obtendo uma proteína completa. E a prova disso é essa: pessoas com muita saúde, muita disposição física e mental, existe pelo mundo afora, que são vegetarianos ou completamente vegetarianos. Era uma pergunta que eu ia fazer a você, que está na vivência, né? Que há quantos anos você é vegetariano? 32 anos. Muito tempo, eu nem era nascida. 32 anos de vegetarianismo. E você se sente bem, né? É algo que lhe faz bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Em todos os sentidos, todos os aspectos. Com certeza. Porque é um alimento que não desperta suas emoções animalescas, né? As pessoas que... Olha, analisa bem, né? Muitas pessoas criam ali a galinha. Eu gosto tanto de minha galinha e tal. Quando a galinha está no ponto, dá uma cacetada na cabeça da galinha. Quer dizer, a gente não sabe até que ponto esse gostar aí está muito alterado. Não está normal isso aí. É verdade. Como é que você gosta desse jeito aí, né? Então, essas grandes indústrias aí que produzem frangos e pintos, por exemplo, se o destino é a produção de frango, o que for fêmea é triturado vivo. É muito massacre nos animais. Produzir carne para a população é uma coisa aterrorizante. Se você for olhar esse aspecto emocional, social e até espiritual, você não vai consumir. Porque os animais, eles sentem dor, sentem prazer, sentem alegria, sentem tristeza, eles se comunicam, eles manifestam carinho. Você vê vários vídeos aí na internet, por exemplo, eu já vi vídeo de uma vaca, por exemplo, amamentando porcos. Olha só. Compartilhando, cachorras, né? Amamentando coelhos, outros animais que perderam a mãe e assim por diante. Então, os animais são companheiros, são amigos, precisam de mais respeito. E não era nem meu objetivo, mas me veio uma coisa aqui na mente. Eu vou fazer até uma crítica aqui. É muito importante proteger gato e cachorro. Mas você que ama os animais, que diz que ama os animais, repense. Porque não é só gato e cachorro que é animal, não. Sim. Então, você ama o animal, mas mata o animal para comer. Você cria ele sob condições mais adversas e cruéis e diz que ama os animais. Meu conselho para você que está me ouvindo é que repense isso aí. A temática é bem profunda. É muita crueldade. Então, existem as sociedades que defendem os animais, mas só defendem gato e cachorro. Eu até parabenizo. Né? É bom, já é uma iniciativa, mas precisa ir mais além, porque não é só gato e cachorro que precisa ser respeitado. Não é só gato e cachorro que sente amor, que sente alegria, e assim por diante. É uma temática bem profunda e, como você disse no intervalo, é polêmica. Muitas pessoas não concordam, mas precisam respeitar, porque são formas de ver diferente os animais, o mundo, e tem total fundamento o que você fala. Acredito que não só você, mas muita gente no mundo enxerga da mesma forma. É tanto que a comunidade vegana, vegetariana vem crescendo, não é isso?
Para concluir essa parte dos animais e falar um pouquinho mais sobre a nutrição, que a gente terminou desviando um pouquinho. Né? Um detalhe interessante, eu tenho alguns vídeos na internet, lá no meu sítio, com o mico-leão, que aqui é conhecido como o sonim. Então, eles são vários, eles vêm, se deitam ali perto de mim, ficam brincando, com ou sem alimento. E tem até vídeos, tem uns que eu ainda nem postei, que a mãe já vem com o filhote. Ela vem comer, eu estou com um pedaço de banana, ela vem comer, eu fico acariciando ali o filhote, ela só olha para mim e continua. Entendeu? Então, os animais, eles têm muito para nos ensinar. Sim. E para quem ama a natureza, proteger a vida é muito importante. E ainda sobre nutrição, vitaminas, minerais, tudo que nós precisamos está nos alimentos. Quem quiser depois me procurar, pode entrar em contato. Vamos já colocar o arroba para quem quiser. Nós temos mais orientações sobre como se alimentar. Você que está nos ouvindo agora e que deseja ser um vegano ou um vegetariano, nós temos muitas orientações. E mesmo que ainda não quer dar esse passo e quer se alimentar melhor, nós temos a trofoterapia, que é a terapia através da nutrição, onde nós vamos fazer o exame iridossomatológico e orientar as pessoas quais os melhores alimentos. Uma pessoa X vai precisar consumir mais laranja, a pessoa Y vai precisar utilizar mais quiabo. Você me prescreveu mais laranja. E assim por diante. Foi para você, né? Eu lembro. Muito bem. Então, todos os nutrientes que nós precisamos estão nos vegetais. E eu vou finalizar aqui um pouquinho, não sei se ainda vai ter outra pergunta. Como é que está o tempo, hein? A gente pode encerrar com essa afirmativa que você vai fazer. Pronto. Então, se você é religioso e gosta da Bíblia, na Bíblia há exemplos de vegetarianismo. A alimentação de Adão era vegetal. Quando você estuda lá o livro de Daniel, vai ver que Daniel e os seus companheiros eram vegetarianos e, tanto naquela época como em todos os tempos, as grandes descobertas da humanidade, a maior parte delas foram descobertas por pessoas que eram vegetarianas. Eu não estou dizendo que a pessoa que come carne não é inteligente, mas se ele deixar de comer, ele vai ficar mais ainda. Eita, essa daí foi pesada. Kennedy, muito obrigada. Tá aí o arroba Kennedy, _Costa, _terapeuta. Quem tiver dúvidas sobre vegetarianismo, veganismo, trofoterapia, pode entrar em contato, né, doutor Kennedy? Lá vai tirar dúvidas, lá vai poder marcar a avaliação. Tem um caminho, né? Com certeza. E mesmo sem compromisso de se consultar e tudo mais, pode entrar em contato que daremos orientações sobre essa alimentação saudável. De fato, é. Muito obrigada mais uma vez. Próxima quarta a gente está aqui de novo, né? Com certeza. Trazendo uma temática bem legal, tirando muitas dúvidas, né? Muito curioso. Tudo isso é muito curioso e eu fico feliz em poder aprender um pouquinho mais e também trazer para as pessoas essa outra via, né? Uma via alternativa que faz muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima quarta.